tratando de Mateus, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 20. Lembram disso? Ontem. Mas eu lhes disse e realizei o que eu disse no dia de ontem, afirmando que nós iríamos tratar do texto no Evangelho de Marcos, aonde as alusões sinóticas ao mesmo texto, ao mesmo episódio, à mesma situação, à mesma ocorrência, têm implicações mais amplas e tem detalhamentos aqui em Marcos. Por isso eu quero que você saiba que o que nós estamos falando em Mateus 15, eu estou continuando acerca da mesma coisa aqui no Evangelho de Marcos, e hoje eu vou dar continuidade depois do que falamos ontem. Você lembra do que eu falei no dia de ontem? No dia de ontem eu falei que as pautas desse pessoal, dos escribas, fariseus, doutores da lei, tudo isso, que vieram de Jerusalém, uma viagem de quilômetros de distância, até o norte do Mar da Galileia, e a gente pensa que quem se entrega a uma viagem, a um trabalho dessa extensão, é porque tem temas de uma importância extremamente gravosa, significativa, para tratar com Jesus. Mas não. Como Jesus disse em Mateus 23, os missionários da religião, no caso em questão os fariseus especialmente, que eram os mais loquazes e os mais proselitistas e os mais missionais e os mais obcecados pela ideia de irem conquistando novas pessoas para o judaísmo radical e fanático que eles praticavam, Jesus diz em Mateus 23 que eles eram capazes de dar uma volta na terra inteira para converter alguém e transformar essa pessoa num indivíduo extremamente pior do que se poderia imaginar. Toda vez que gente ruim, que anda todavia divulgando, falando, enchendo a boca com o nome de Deus, vai fazendo prosélitos, vai fazendo discípulos da sua ruindade religiosa, eles vão conseguindo criar pessoas piores do que eles, de modo que eles vão criando pioramentos geracionais. E quando você vê uma geração piorada, pode ter certeza, porque frequentemente ela foi preparada, alcançada, treinada, condicionada por gente horrível. Mas a próxima geração consegue ser pior do que aqueles que o alcançaram. Por isso Jesus disse: vocês são capazes de dar uma volta no mundo inteiro para divulgar o que vocês acham que é imprescindível para a salvação, e os filhos aderentes a essa divulgação se tornam gente muito pior do que vocês. Aí eu mostrei ontem como esse pessoal veio de Jerusalém, a gente fica pensando que eles vão trazer uma temática relevante, mas não. A temática é: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Tu não ensinas os discípulos a se banharem antes de sentar à mesa, ou a lavarem os seus colchões, em tocando numa pessoa, numa mulher menstruada, se purificarem, ou em sendo tocados por alguém considerado imundo, fazerem todos os ritos que Moisés mandou de purificação. E aí eu falei como Jesus é a transgressão ambulante de todas essas legislações de purificação em todos os níveis, esses escritos de dívida que constavam contra nós, que constavam dessa multidão de ordenanças sem cabimento, que foram inteiramente rasgadas por Jesus e encravadas na cruz.
Paulo diz aos Colossenses que foram rasgadas por Jesus. Você está lendo e querendo obedecer o que Jesus rasgou. Jesus rasgou e você está juntando os pedaços, e as lideranças religiosas juntando os pedaços, fragmentos, para dar isso inteiramente maligno, inteiramente perverso, inteiramente anti-humano, desumano, inumano, para ser observado pelas pessoas que, por tais práticas e observações e no adotar desses usos e costumes, vão ficando seres superficiais e horrorosamente brutos. É isso que eles fazem aqui, vão de Jerusalém até o norte da Galileia para entrar nesse assunto de aspersões purificatórias. Como é que tu não manda lavar os copos, os jarros de ferro, os vasos de metal, as camas? Foram fazer essas interpelações a Jesus, alegando a lei de Moisés, que Jesus veio para rasgar. Ele cumpriu tudo. E ele disse, olha, isso teve a sua vigência de Moisés até João, agora acabou, agora é pregado o evangelho do reino de Deus, e quem vem me acompanhando desde Mateus no capítulo 1 já aprendeu suficientemente a esse respeito. Eu tenho sido exaustivo quanto a isso tudo, de modo que, para quem vem me acompanhando e não cai de paraquedas e, sem saber de nada, começa a opinar as suas próprias loucuras e devaneios, isso aqui já está mais do que esclarecido e postado e gravado tudo no meu canal no YouTube, para quem quer que com boa intenção deseje aprender. Então ontem eu parei perguntando quais são as suas pautas, o que é que você obedece, o que é que você chama de significado da minha fé e busca como elemento a ser obedecido. E muito pior do que isso, se fosse apenas uma idiotice abraçada por você, era uma doença sua, um problema seu, um abonsaizamento, um podamento, uma diminuição, uma mediocrização total e um adoecimento exclusivamente da sua vida. Mas o problema não é esse, é que você quer espalhar e quer obrigar todo mundo a ficar horrível como você, pequeno como você, ridículo como você, sem acesso à graça de Deus, andando para um passado cada vez mais primitivo, querendo fazer as pessoas discípulas de uma legislação vencida até pela Constituição brasileira, que é melhor do que ela. E vocês querem voltar para isso. Assim como muçulmanos radicais querem voltar para o século VII, os judeus querem voltar para 4.000 anos atrás, e hoje em dia há uma quantidade brutal de cristãos no mundo inteiro fazendo o mesmo percurso de volta para as cavernas de Moisés, para as tábuas de pedra de Moisés. Isso é o que eu disse ontem, perguntando quais são as pautas da sua vida. Sem dúvida são as pautas desses que vêm de Jerusalém, onde a religião está instaurada só gerando para a morte, só ensinando a matar mosquitos enquanto se engole camelos. Em síntese, foi o que eu disse no dia de ontem. E hoje eu prossigo exatamente de ontem onde eu parei ontem, porque ontem eu falei que o resultado de escolher essas pautas e essas coisas e essas observâncias e essas práticas patéticas, ridículas, é que aquilo que Jesus disse quando afirmou no verso 6, aqui de Marcos 7, equivalendo a Mateus 15. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe, longe de mim.
Está longe de mim é o que caracteriza a palavra apostasis. No grego, de onde veio a palavra apostasia, que significa estar longe de. Isso é apostasia. Jesus está denunciando a apostasia, escolhendo esses temas amesquinhantes e diminutivos e reducionistas e imbecilizantes e descerebrantes e impondo-os sobre os seres humanos, com regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, usos e costumes e obediências e ameaças e infernos e punições, tudo isso que é jogado em cima de você e que eu denuncio há 51 anos e vou denunciar enquanto isso existir. Vai existir, infelizmente, até eu morrer. Mas eu vou denunciar todos os dias e vou deixar gravado para o seu filho se salvar, para o seu neto, para o seu bisneto não ser como você. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, em vão me adoram, em vão. Significa em vácuo, em nada, em vaidade, em coisa nenhuma, isso é em vão, em vacuidade. Naquele lugar onde nada é real, é adorar em vão. Isso é entregar a vida à vanidade, à vacuidade, à vaziez espiritual. Por isso esses que assim são, isso impõem sobre outros e tratam isso como se fossem mandamentos de Deus de vida ou de morte, são as pessoas mais angustiadas, mais vazias, mais alopradas, mais infelizes, mais toscas, mais empedernidas, mais impermeáveis, mais insensíveis, menos sutis, mais emburrecidas que a gente pode encontrar. A tragédia é essa. E foi aqui que a gente parou e eu disse, amanhã a gente segue, mas eu quero que você se pergunte hoje, durante o dia, me referindo no dia de ontem e antes da gente começar agora, quais são as pautas que você herdou na religião para orientarem a sua vida? E na realidade não produzem nenhuma vida, só produzem uma existência oca. Só produzem santos do pau oco. Nada que tenha essência, conteúdo, carnegão, vida, nada que tenha medula espiritual, que tenha o sistema nervoso de Cristo Jesus operando nesse ser que não passa de um androide, de um boneco de carne, em observação a essas tematizações que qualquer robô contemporâneo consegue obedecer e a inteligência artificial nem quer entrar nessa de tão pobre que a temática é, de tão patética que a temática é. Mas é o que define a vida da grande maioria de todos os que nos cercam crescentemente. Infelizmente, aumentantemente, superlativamente à nossa volta. Então, prosseguindo no que nos concerne no dia de hoje, a gente chega ao verso 8, onde Jesus, nesse contexto, em razão dessa temática, desse ambiente, dessa doença de esvaziamento espiritual que essas observações provocam na gente, ele prossegue dizendo: fazendo assim, sendo assim, ensinando assim, praticando assim, vocês estão negligenciando o mandamento de Deus. Enquanto vocês observam todos esses mosquitos e engolem todos os camelos, enquanto vocês se dedicam à anatomia de defuntos, como eu disse que um grupo teológico acadêmico faz, ou enquanto os outros do outro polo se dedicam à imposição desse tipo de pauta para ídolo de pau, de pedra, de gesso, porque não é nada concernentemente a gente. Gente de carne, sangue, cérebro, psique, espírito, discernimento,
transcendência e evolução crescente no amadurecimento, não serve para a gente, só serve para os bonequinhos que estão na manada das obediências, das idiotices. E Jesus é quem vem e diz: vocês fazendo assim, se dedicando a isto, estão negligenciando o mandamento de Deus, enquanto guardais a tradição dos homens. Porque nos dias de Jesus eles tinham aprendido isso dos rabinos variados, especialmente dos mais fanáticos, que eram preferencialmente os rabinos pastores dos fariseus e de todas as outras denominações religiosas judaicas dos dias de Jesus, todas elas dedicadas a coisa alguma, do ponto de vista de Jesus, todas dedicadas à falácia, ao engano e ao vazio. E todos se tornavam apenas seres ocos, como eu já disse 3 vezes apenas no dia de hoje. E eu quero repetir o que Jesus disse no verso 8. Portanto, assim sendo, e assim fazendo, e assim praticando, e assim ensinando, vocês estão apenas negligenciando o mandamento de Deus, enquanto vocês guardam a tradição dos seres humanos, a invenção. O que eles estão dizendo: o nosso bisavô fez assim, nosso avô fez assim, nosso pai fez assim, a gente faz assim. Isso os que têm história, por mais idiotada que seja a história deles, a tradição deles. Agora tem uns outros que nem história tem, nem tradição tem. Aparece assim do dia para a noite. São os garotos, umas meninas que não aprenderam nada, nunca viveram de joelhos diante de Deus, não sabem o que é passar a vida em oração, jejum, contemplação, meditação, serenidade, introjeção do evangelho no coração, não sabem nada. Como eu vi uma moça outro dia, magrinha, até de um rostinho bonitinho, dizendo: para ir para o inferno basta nascer. E se você não quiser ir para o inferno, basta aceitar Jesus. Coitada, eu não quero saber o nome dela, não quero saber nada para ter a liberdade de dizer: que moça idiota. Ela mal se dá conta de que 2/3 da população do planeta nunca ouviram falar o nome de Jesus. Deus está criando esse povo todo para nascer já como cidadãos do inferno, menina idiotada. Ou você está pensando que aceitar Jesus é levantar a mãozinha numa igreja, receber batismo e passar a dar dízimo? O inferno está cheio, é desses que suposta, pretensa e arrogantemente fazem como você faz, e ensinam como você ensina e se tornam como você aparentemente o é. E é horroroso ser como você é ou como outros tantos que ouvem você o são. A mim é absolutamente desgastante e insuportável. Jesus, portanto, precisa ser repetido quando diz: enquanto isso, vocês seguem negligenciando o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é um só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí você diz: só um? É porque nesse único mandamento Jesus disse que se cumpre toda a lei e os profetas, se cumpre nesse único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o vosso próximo como vós amais a vós mesmos. Mas a síntese sublime é esta: amor é o que vocês aprendem com a minha prática em relação a todo outro ser humano na face da terra. É o que vocês me veem sendo, praticando, gestuando, ensinando, manifestando. Isso é amor. Tudo que eu vivi é amor. Tudo que eu sou é a encarnação do amor. E esse é o mandamento. O mandamento é me seguir, portanto, é amar. Quem ama, segue. E o verdadeiro amor é aquele que segue em obediência ao caminho de Jesus, verdade e vida.
O resto é construção mentirosa para ocupar vocês com falácias das mesmas temáticas horrendamente indescritíveis do seu ridículo, do tipo, já lavou as mãos? Já purificou sua cama? Quanto tempo faz que você não se masturba? Olha, cuidado, transando com o marido, mas não fique muito cheia de prazer, nem de gozo, nem de orgasmo, porque Deus não gosta nem do seu orgasmo. Aí vão te dando um monte de coisas. Uma lista horrorosa, reduzindo a sua vida a coisa alguma, enquanto aqueles outros sobre os quais eu falei nos últimos dias, pessoal considerado mais evoluído, mais progressista, fica apenas fazendo a anatomia de um Jesus defunto, que não está vivo e que não ressuscitou dos mortos. Pois bem, ele disse, Jesus continua, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, o mandamento do amor, aonde tudo está englobado. Porque é Paulo que disse que o fruto do Espírito, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, alegria do Espírito Santo, não é a gargalhada galhofenta, é a alegria que brota, que emana do Espírito de Deus em nós, do regozijo que nos faz nos alegrarmos com os que se alegram e da solidariedade que nos faz chorarmos com os que choram. O fruto do Espírito é amor, alegria em Deus, de Deus, em nós, paz. Quem quer que ande em amor, aprende a viver em paz e aprende que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Se eu tenho paz, eu prossigo. Se eu não tenho paz, eu não quero ir a lugar nenhum, nem fazer coisa nenhuma sem a validação da paz de Cristo em mim. Agora, para eu ter a paz de Cristo em mim, eu preciso conhecer a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, a vida de Jesus, os modos de Jesus, o comportamento de Jesus, as atitudes de Jesus, o caráter de Jesus. Não tem nada a ver com o teu pastor, não tem nada a ver com as tuas lideranças. Eles são todos tortos e defeituosos. E é a eles que você segue. Então você nunca vai ter a referência da arbitragem da paz de Cristo e do Evangelho, determinando o que é bom e o que não é bom no seu coração e dando a você discernimento suficiente para poder afirmar como Paulo, todas as coisas me são lícitas. No entanto, eu aprendo pela arbitragem da paz de Cristo no meu coração que nem todas me convêm. Mas vocês, disse Jesus, aos homens mais religiosos que o mundo já viu, que eram os fariseus e os seus escribas, os seus teólogos, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus. Vão dando jeito para lá, jeito para cá, sinuosidades labirínticas. O indivíduo não quer nem me ouvir. E eles fazem propaganda dizendo, não ouça o Caio, porque ele é um herege. Eles sabem que não é, eles sabem que aqui tem evangelho. E se você me ouvir, toda a trucagem, da malandragem, da magia, da manipulação, do controle, da lavagem cerebral deles, vai cair por terra na sua vida. É por isso que eles não querem que você me ouça, sob hipótese nenhuma. Porque enquanto isso eles vão manobrando vocês, tudo em nome de Jesus. Falando de vez em quando no poder do Espírito Santo, mas é tudo mentira. Não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem Evangelho, não tem nada. Só tem aquilo pelo que Jesus morreu na cruz para acabar. E só tem aquelas coisas que, porque foram praticadas pelos religiosos, que foram os que pediram a morte e a crucificação de Jesus, aquelas coisas que, portanto, foram utilizadas acusando Jesus de blasfemo, de herege, para matarem-no na cruz. São essas mesmas coisas que estão sendo jogadas sobre vocês e vocês obedecem, trágica e pavorosamente. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, que é o evangelho do reino de Deus, que está sendo ensinado por Jesus,
Enquanto isso, vocês tragicamente, horrorosamente, apostaticamente, entendendo que apostasia, apostates, significa ficar distante de, cada dia mais distante do Evangelho de Cristo Jesus. Já não tem mais nem visualização do que significa o Evangelho, do que significa Jesus. Usam só esse nome, mas não sabem quem é Jesus, não conhecem essa pessoa, não são habitados por ela. Mas vocês ficam seguindo esses santos do pau oco, habitados às vezes até por demônios, por espíritos malignos e enganadores, como Paulo disse que viria. Chegaria a hora que, em nome de Jesus, espíritos imundos tomariam conta dos mestres, de modo que multidões e multidões os seguiriam no engano, enquanto o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, sendo anunciado, sendo pregado, produziria, inclusive, coceira nos ouvidos. Enquanto eu estou pregando aqui, tem muita gente sentindo coceira nos ouvidos. E tem gente que nem aguenta, pula fora, sai correndo. Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a tradição da igreja, da religião. E não obedecem nem mesmo a Moisés. Vocês obedecem até mesmo os que falsificam Moisés. Como Jesus diz no verso 10 de Marcos 7, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E acrescentou, quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte, o que é pesadíssimo. Não dá para obedecer Moisés, é crime obedecer Moisés nos nossos dias. Se eu não honrar pai e mãe, eu sou apedrejado na porta da cidade, eu vou para a cadeia. Moisés está vencido até pela Constituição brasileira, pela Constituição de qualquer país evoluído do mundo, de qualquer sociedade democrática, já deu passos para além de Moisés. Mas Jesus diz, vamos supor que Moisés esteja na validade. Vocês que dizem que são discípulos de Moisés, até mesmo a Moisés vocês não obedecem, porque Moisés mandou obedecer pai e mãe. E a consequência apontada por Moisés era trágica. Aquele que não fizer vai sofrer a punição da morte. Aí vem Jesus com uma adversativa falando com os religiosos. E ele diz, vós porém dizeis, olha só o dinheiro, o dízimo, a oferta, a teologia maligna desses grupos religiosos, especialmente esses que dão ênfase ao dinheiro de dia e de noite, que substituíram o Deus eterno, infinito, amorosamente pessoal, por Mamon. Aquele acerca de quem Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e o dinheiro, de Pablo Marçal, a Deus e a grana, a Deus e a teologia da prosperidade, a Deus e todas as propostas de enriquecimento por vibração, frequência mental. Ou como eu vejo alguns agora atrasadíssimos dizendo não tem que usar os neurosensores do coração, que são 60 vezes mais poderosos do que qualquer frequência mental. E tem idiotas para todos os lados. E alguns deles são gente boa, mas que eu vejo curtindo, digo, meu Deus, meu filho, minha filha, você está vendo o que você está fazendo? O que é que você está aplaudindo? Preste atenção. E Jesus disse, nem a Moisés vocês obedecem, quando o assunto é dinheiro. Porque Moisés mandou honrar pai e mãe. Aí você diz, bom, honrar pai e mãe é ir na casa do meu pai, da minha mãe, de vez em quando, e dizer, bênção pai, bênção mãe, o que vocês nem fazem mais há décadas. Já acabou isso também. Honrar pai e mãe, para muita gente, é simplesmente não maltratar pai e mãe.
num tempo em que pai e mãe estão apavorados de envelhecerem. Eu conheço um monte de pessoas que vão ficando idosas e que vêm falar comigo dizendo, pelo amor de Deus, o que eu faço, reverendo? Eu estou ficando velho e os meus filhos são uns monstros. E eles são todos crentes, todos da igreja. Eles dão dinheiro, muito dinheiro, tudo que eles conseguem para a igreja. Mas eles não socorrem a ninguém da família. Aliás, é até proibido. O pastor deles diz a eles que se eles, ao invés de darem dinheiro para o gasofilácio, que supostamente é um dinheiro que sobe para Deus, mas de fato cai no bolso do estelionatário, ladrão, mercenário, lobo vestido de pele de ovelhas, e eles acreditam nisso, de modo que eu estou passando necessidade, eu não tenho plano de saúde, nem a minha mulher, a gente tem que entrar na fila do SUS, enquanto eles dão dinheiro e mais dinheiro para os pastores que vão comprando carros importados e multiplicando as mansões e as viagens extraordinárias e os benefícios e os perks, as mordomias que eles vão acrescentando a eles próprios com o dinheiro dos nossos filhos e de milhares de outros que praticam a mesma coisa. Porque é o que a religião ensinava nos dias de Jesus, e Jesus diz, hipócritas, vocês estão jeitosamente rejeitando o mandamento de Deus. Eu não estou nem falando do que o Evangelho ensina, eu estou falando que até em nome de Moisés, que é o nome que vocês usam para impor a tradição de vocês e as mentiras de vocês, nem ao próprio Moisés vocês respeitam, porque ele disse honra teu pai e tua mãe. E para ele honrar significa entende, pesa, avalia, compreende e melhora o teu pai e a tua mãe em ti mesmo. Esse é o aspecto essencial do significado de honrar pai e mãe. Entender, discernir, compreender e melhorar meu pai e minha mãe na minha conduta, na minha vida, para que ao invés das gerações irem se enfraquecendo, se empobrecendo e se enfeiando e se monstrificando, elas melhorem, elas façam um caminho de ascendência.